O Preço do Amanhã, título original In Time, lançado em 2011, é um filme de ficção científica dirigido por Andrew Niccol. A história se passa em um futuro distópico, onde o tempo de vida tornou-se a moeda corrente. Aqui estão alguns detalhes ocultos e nuances que podem não ser imediatamente aparentes. Os relógios nos pulsos das pessoas não são apenas dispositivos de contagem regressiva. Eles simbolizam a vida finita e a constante vigilância sobre quanto tempo resta. A transferência de tempo de uma pessoa para outra pelo toque do pulso reforça a ideia de que tempo literalmente é vida. O filme mostra uma sociedade extremamente dividida, com áreas chamadas zonas horárias que segregam ricos e pobres. Os ricos vivem em zonas onde o tempo é abundante, enquanto os pobres vivem em zonas onde o tempo é escasso e cada segundo é valioso. Isso é uma crítica ao capitalismo e à desigualdade econômica. A elite detém tanto tempo que eles se tornam praticamente imortais, enquanto os pobres morrem jovens. Isso reflete as disparidades reais, onde os ricos têm acesso a melhores cuidados de saúde e qualidade de vida. As cenas frequentemente usam movimentos rápidos e cortes bruscos para aumentar a tensão e a sensação de urgência. Esses detalhes ocultos e camadas adicionais enriquecem a narrativa de O Preço do Amanhã, fazendo dele não apenas um thriller de ação, mas também uma reflexão profunda sobre a sociedade contemporânea, economia e moralidade. Os ricos que possuem uma quantidade aparentemente infinita de tempo começam a desvalorizar a vida. A imortalidade causa uma estagnação cultural e emocional, onde as pessoas se tornam indiferentes às experiências humanas normais. Sylvia Weiss, apesar de ser uma das mais ricas, se sente entediada e busca emoção ao se envolver com Will Salas. Isso sugere que a falta de mortalidade e consequente segurança extrema levam a um vazio existencial. Os trajes dos ricos são elegantes e atemporais, simbolizando sua estabilidade e segurança, enquanto os pobres vestem roupas mais desgastadas e funcionais, refletindo sua luta diária. As áreas dos ricos são limpas, futuristas e espaçosas, enquanto as zonas dos pobres são apinhadas, desordenadas e degradadas, reforçando a divisão socioeconômica. Ninguém deve ser imortal se até uma pessoa tiver que morrer. Essa frase central resume a injustiça do sistema econômico no filme, onde a imortalidade de alguns é sustentada pela mortalidade de muitos. Os Timekeepers representam a força policial que mantém a ordem do sistema. Eles simbolizam a aplicação rígida das leis econômicas que favorecem os ricos. O ato de roubar tempo é uma forma de resistência contra o sistema opressor, contra sistemas econômicos injustos na história. A mãe de Will, que morre por falta de tempo, personifica a crueldade do sistema. Sua morte é um catalisador para a revolta de Will contra o sistema. O pai de Sylvia e magnata do tempo representa a elite econômica que lucra com a desigualdade. Sua calma e despreocupação contrastam com o desespero dos pobres, mostrando a desconexão entre as classes. A tecnologia de transferência de tempo reflete uma sociedade onde avanços tecnológicos beneficiam apenas uma pequena elite, enquanto a maioria luta por sua sobrevivência. Os veículos sofisticados e as áreas urbanas avançadas dos ricos contrastam fortemente com os meios de transporte simples e as áreas urbanas degradadas dos pobres. O filme explora profundamente o conceito de tempo como o recurso mais valioso. Isso levanta questões filosóficas sobre como valorizamos nossa vida e o que faríamos se tivéssemos controle absoluto sobre nosso tempo. A história de Will Salas pode ser vista como uma analogia ao mito de Prometeu, que rouba o fogo dos deuses para dar à humanidade, sugerindo uma narrativa de sacrifício e redenção. A estrutura da sociedade no filme pode ser vista como uma metáfora para a pirâmide social atual, onde os que estão no topo acumulam recursos às custas daqueles na base. Esses elementos adicionais enriquecem ainda mais a narrativa de O Preço do Amanhã, oferecendo múltiplas camadas de interpretação e comentário social
e convidam o público a refletir sobre a nossa própria relação com o tempo, o valor da vida e a justiça social. As instituições que controlam o tempo atuam como bancos que controlam a moeda corrente. Isso pode ser visto como uma metáfora para o controle que grandes corporações e bancos têm sobre a economia e, por extensão, sobre a vida das pessoas. Tempo é dinheiro. A frase é levada ao extremo, destacando a natureza predatória de uma economia onde as necessidades básicas da vida são monopolizadas e comercializadas. O filme apresenta uma visão do darwinismo social, onde apenas os mais fortes e mais ricos sobrevivem, ecoando teorias de que a sociedade humana se organiza de acordo com a sobrevivência dos mais aptos. As fábricas e condições de trabalho dos mais pobres lembram o período da Revolução Industrial, onde a vida dos trabalhadores era trocada por dinheiro em condições muitas vezes desumanas. O nome do protagonista pode ser uma referência ao desejo, will, de viver e à luta contra as probabilidades. Salas em espanhol significa quartos, simbolizando diferentes etapas ou desafios na vida. O nome da protagonista feminina pode ser interpretado como uma crítica sutil à elite, vez, derivado de wise, significando sábio ou inteligente em inglês, indicando aqueles que controlam o conhecimento e recursos. O filme usa uma paleta de cores específicas e design minimalista para diferenciar as diferentes zonas horárias e suas respectivas condições de vida, realçando a separação entre ricos e pobres.